Hoje nós vamos falar sobre o luto. Você entende o processo de luto, tanto de quem está vivenciando quanto dos outros? Você que perdeu um ente querido, você entende essa bagunça toda que passa aí na sua cabeça? Você que acompanha quem perdeu um ente querido, você consegue compreendê-lo? Então, hoje eu vou explicar, é mais uma reflexão mesmo, tá? Para que vocês consigam compreender o quão difícil é perder um ente querido. Geralmente, né, é um dito muito comum que só sabe a dor quem passou por ela. Algumas pessoas sabem, outras não, mas eu perdi a minha mãe em novembro de 2019, então fará 3 meses que minha querida mãe nos deixou. Foi uma perda muito triste, muito dolorosa. Ela faleceu nos meus braços, mas eu decidi que iria continuar trabalhando, estudando, fazendo os meus passeios, enfim, que eu não iria paralisar a minha vida. Mas eu percebo que é muito comum as pessoas acharem que o luto tem um prazo de validade, que nós que perdemos, né, um ente querido devemos ficar bem em determinado tempo, em determinado prazo, em uma semana, em um mês, já é esperado que essa pessoa pare de sofrer. E isso é uma meta irrealista. Por quê? A pessoa ela passa por diversas fases. Tem uma autora que é a Kübler-Ross, ela fala sobre as fases do luto, que é negação, revolta, tristeza, barganha, até chegar na aceitação. E cada pessoa experimenta o luto de uma forma diferente. Então a tristeza é aquela fase que a pessoa fica ali na depressão, muito triste, muito chorosa. A revolta é aquela fase que a pessoa fica super brava, se sente injustiçada. Aqueles que têm fé, né, em Deus ou em alguma força maior, fica se questionando do porquê que isso foi acontecer, porquê que Deus ou porquê que essa força maior deixou isso acontecer. A pessoa fica muito revoltada. A barganha, a pessoa fica tentando ali negociar. Ai, mas meu Deus, e se eu tivesse feito diferente? E fica ali nessa negação, sabe? Então é muito comum as pessoas passearem ali por essas fases até chegar na fase da aceitação. A barganha ela é muito mais comum em pessoas que estão em processo de adoecimento. Então, uma pessoa que está doente, ela fica tentando negociar, principalmente se ela tem fé em algo, né? Como, por exemplo, Deus ou, enfim, alguma outra força, independente da religião, ela costuma fazer uma barganha. Ah, se eu ficar curada, eu prometo que eu vou parar de fazer isso. Ou se eu ficar curada, eu prometo que eu farei aquilo. Então isso é muito comum, muito mais comum, né, no processo de adoecimento do que no processo de luto. Mas ainda assim existe no processo de luto. Então assim, parem de ficar pressionando, parem de falar que não é pra pessoa chorar, que não é pra pessoa ficar triste, que quem partiu vai ficar triste, não vai conseguir descansar. Porque assim, a única certeza que nós temos é que um dia nós partiremos. E falando, né, cientificamente, a pessoa que perde a vida, ela não sente mais nada. Então não tem essa de que a pessoa não vai descansar, porque, né, quem é religioso, eu entendo, eu compreendo e eu respeito essa opinião. Mas pra gente que ouve isso, é muito difícil, é muito doloroso ouvir que se eu chorar, que se você chorar por ter perdido uma mãe, um pai, um filho ou quem quer que seja, um animal de estimação, essa pessoa não vai descansar, essa pessoa vai ficar triste. Isso é muito doloroso, isso é como se fosse uma faca no nosso coração. A gente já tá passando por essa situação que é muito difícil, é muito doloroso. Então assim, o luto não tem prazo de validade, cada um experimenta de uma forma. Eu decidi seguir minha vida, mas isso não significa que eu esteja feliz, que eu esteja bem. Eu apenas estou aprendendo a lidar com as emoções negativas, porque as emoções negativas, elas são válidas também. A tristeza, a raiva, o medo, tudo são válidos para que a gente desenvolva outras habilidades. Então essa é uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Respeite, vamos ser rede de apoio, vamos escutar mais do que falar.
né? Nesse momento, se você não sabe o que falar, porque eu entendo que é difícil acolher alguém que perdeu um ente querido, porque a pessoa não vai voltar. Então parece que falta ali palavras. Então, nesse caso, eu sugiro que você não fale nada, só dê um abraço sincero, só deixe a pessoa falar, soltar para fora tudo aquilo que ela está sentindo, que vai ser muito mais válido. Isso vai soar como uma validação, a pessoa vai se sentir validada e acolhida nesse momento tão difícil, tá bom? Se vocês quiserem saber mais sobre as fases do luto, ficou curioso, tiver alguma dúvida, pode me escrever, tá bom? Beijinhos e até a próxima!